Olá, alunos de gestão de pessoas, tudo bem? Então, essa é a última aula gravada, de conteúdos da disciplina de gestão de pessoas 1. E a gente vai falar um pouco sobre prazer e sofrimento no trabalho. Eu acho que eu já falei em alguma aula anterior que a gente tem gestão de pessoas 2, em seguida, no próximo semestre. Aí a gente vai entrar em conteúdos assim diferenciados da área de gestão de pessoas, como gestão do conhecimento, como falar um pouco sobre carreira, mas sobre como especificadamente quais carreiras existem, enfim. Também a gente vai falar sobre assédio moral. A gente tem outros tópicos para tratar. Mas neste semestre eu achei importante falar um pouco sobre esse tema. Embora em psicologia organizacional vocês tratem bastante, eu imagino, do assunto relacionado a sofrimento no trabalho, tem dentro da gestão de pessoas uma área específica que chama psicodinâmica do trabalho, que é para estudar justamente isso, Como o trabalho ele pode causar ou prazer ou sofrimento na pessoa, no ser humano que, enfim, que se coloca, naquela função. Como ele pode ser o causador disso? Bom, se a gente vai pensar, não é? Que nas aulas anteriores a gente tratou de trabalho e material, e aí, estudando trabalho e material, a gente chegou à conclusão de que, de uma certa forma, o trabalho que a gente exerce, ele toma parte da nossa vida de uma forma tão intensa que a gente vive em função do nosso trabalho. Por conta disso, então ele vai gerar ou ele vai ser o responsável por prazer ou sofrimento dentro da vida pessoal também, porque não há mais uma divisória, uma divisão exata de onde começa e onde termina o trabalho de cada pessoa. Então, por isso, por ele entrar dentro da vida das pessoas de uma forma tão intensa, é que ele também vai acarretar prazer ou sofrimento para as pessoas, não é? Então, para estudar um pouco isso, a gente vai recorrer lá um pouco a Freud e bastante aos teóricos da psicodinâmica do trabalho que estudam, e aí eu tenho aqui o livrinho em algum lugar para mostrar para vocês, tá? Depois eu pego, porque não tá assim tão à vista, mas a gente tem alguns livros aqui, O Fator Humano, do Dejurs, o Dejurs que é o cara que fala sobre a psicopatologia do trabalho, Christopher Dejurs. Então tem o Fator Humano, são livros bem pequenininhos, e a Loucura do Trabalho, que são bem importantes se vocês querem compreender um pouco disso. Então hoje a aula é basicamente Freud e Christopher Dejurs. Então, quando a gente está falando da psique, quando a gente vai falar sobre psicodinâmica do trabalho, a gente tem que falar um pouco sobre a psique. Espero que vocês tenham visto isso em psicologia, espero que vocês gostem um pouco dessa área que é bem gestão de pessoas, digamos assim. Na origem grega, da etimologia da palavra, ela significa a alma, o ego ou a mente, aquilo que está dentro da pessoa. Vai definir a si mesmo, e compõe as faculdades humanas de expressar emoções. Isso é a psique. Então, é aquilo que está dentro da gente, É a gente mesmo. A mente, então, vai ser o estado de consciência ou subconsciência que possibilita a expressão dessa natureza humana, a nossa mente. Então, a gente tem a psique e a mente. As funções superiores do cérebro, que são relacionadas à cognição e ao comportamento, e as funções as quais fazem então os seres humanos conscientes, como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação, a linguagem, os sentidos, a inteligência, sonho, sentimento, ego e superego. Por isso o termo também designa então a personalidade, Por quê? Porque está falando daquilo que é a gente como um todo, de dentro da gente. É difícil para mim explicar isso para vocês, porque eu tenho que partir do pressuposto de que vocês não têm embasamento psicológico ou psiquiátrico ou psicopatológico para estudar. Então, vai ser uma aula bem superficial sobre a psique, sobre a mente e sobre o quanto a gente pode trabalhar ela. Lembrando o seguinte, Como eu falei já, é uma área que não importa
somente para gestão de pessoas, tá? Quando a gente fala de administração, sobretudo marketing, gestão de pessoas são os que mais usam psicologia, porque entender do comportamento do consumidor, que é uma área importante do marketing, passa por entender a psique, a mente, né, os desejos, porque as pessoas consomem. Assim como a gestão de pessoas vai entender isso para conseguir então manter as pessoas atraídas, né, dentro do seu trabalho, para isso que elas servem para gestão de pessoas. No caso específico de quem estuda prazer e sofrimento no trabalho, a gente está tentando compreender o que vai gerar a dor ou o sofrimento dentro de cada pessoa no trabalho. E isso não é tão fácil como imagina, porque assim não é o mesmo tipo de ambiente, o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de relacionamento que faz com que uma pessoa sinta-se mal ou não naquele ambiente, porque algumas pessoas elas vão considerar tóxicos ambientes diferentes das outras pessoas, porque nós somos humanos diferentes, né, com comportamentos diferentes, que têm vivências diferentes, que têm experiências diferentes, e isso modifica sim a forma com que a gente lida com o mundo. Então, o Freud, ele vai falar do id, o superego e o ego. Então, o id, segundo o Freud, deveria ser a parte mais primitiva. O livro do Freud não tá aqui, não vou nem olhar, tá na biblioteca. É a parte mais primitiva, instintiva e inconsciente da psique humana. Já o superego é a internalização moral de uma cultura. Então é aquilo que a gente absorveu, não é? Aquilo que as pessoas nos ensinaram, a qual esse indivíduo foi exposto. O id é o inconsciente, aquilo que está dentro da gente. O superego é aquilo que foi internalizado de forma enfim, de forma dada, assim, a partir de uma vivência que a gente teve, de experiências que a gente teve ao longo da vida. O ego, ele vai reger, então, o consciente, vai permitir o indivíduo agir, ele vai ficar entre a moral e o instinto. Então, o ego é aquilo que faz com que você tenha atitudes. O id, ele tem uma parte que Freud chama de herança arcaica e também conteúdos reprimidos por censuras internas. Para o Freud, o ego e o id, que são as experiências do ego, parecem a princípio estar perdidas para herança. Mas quando se repetem com bastante frequência e com intensidade suficientes em muitos indivíduos e em gerações sucessivas, transformam-se, por assim dizer, em experiências do id, cujas impressões são preservadas por herança. Então, assim, a gente confunde um pouco o ego com o id. A gente tem uma parte que é essa herança arcaica ou primitiva, ele diria, que são atitudes que vêm do nosso DNA, digamos assim. Freud dizendo, não, Stephanie. E o id e o ego, aliás, que vai fazer com que a gente tenha atitudes, ele seria levado, às vezes, por essas atitudes do id. Aí tem uma separaçãozinha aí que é comum de ver para entender o id, o ego e o superego. O id, que seria inato a instintivo, o ego, que é formado a partir do id, e o superego, que é formado a partir do ego. O id, que seria amoral, não existiria moral, e aí tem uma discussão toda filosófica sobre o que é moral, não é? Nem vou entrar, não vou entrar nos conceitos de moral de tantos filósofos, gosto bastante do Nietzsche, mas não vou entrar nos conceitos de moral. O ego, moral pragmático, né, que toma as decisões, e o superego, que é a hipermoral. O id, que seria o inconsciente, o ego, que seria o consciente, aquilo que a gente sabe que está acontecendo, e o superego, que funciona de forma não consciente, né? São as atitudes, e o superego é aquilo que está ali e não é consciente. O id é o princípio do prazer, o ego seria o princípio da realidade e o superego seria o princípio do prazer, do dever, aliás. Então, assim que a gente definiria, digamos, essas três partes do nosso todo como humanos. Bom, aí também esse um outro esquema que vai nos mostrar ali os desejos ou as pulsões, né, relacionadas ao mundo interno para o mundo externo, onde a gente vê passando ali do nosso inconsciente, por exemplo, aumentos de tensão, quando questões relacionadas a desejos e pulsões acontecem, né, o que acontece com as nossas decisões.
não é que esse é só um esquema, né? Não é que todas as pessoas sejam assim. A gente tem pessoas que são diferentes, a gente tem pessoas que têm, enfim, pulsões diferentes, mas aí o Freud, que estudou durante um período muito, muito grande a psique humana, o comportamento, né, ele identificou que algumas coisas eram semelhantes, né, nessas pessoas, e é por isso que ele afirma que sim, essa forma com que a gente constrói a nossa psique seria uma forma comum, né, às pessoas. Esse aqui explica um pouco, assim, que é a ideia do iceberg, né? Que a gente tem lá em cima as fantasias, lembranças, memórias, pensamentos, e lá embaixo, na primeira parte do iceberg, a gente teria lá os recalques, né? Os desejos, e depois as pulsões, que é a pulsão de medo, pulsões inatas e pulsões agressivas, que vem lá da ideia daquilo que é inato, né? Que a gente não consegue mudar de certa forma porque tá dentro da gente. Bom, aí a gente vem lá para a questão do trabalho, compreendendo que nós somos pessoas e que a gente teria então essa psique, esses comportamentos, né? Alguns comportamentos vindos das nossas experiências, né? Nas nossas experiências de vida na família, no trabalho, e alguns comportamentos que seriam considerados de dentro da gente, que vieram com a gente. E além disso, as nossas atitudes. Isso tudo vai fazer com que a gente seja um humano, uma pessoa. E aí a gente é uma pessoa se colocando, né, se botando em movimento para o trabalho. Nós somos pessoas no trabalho. Com relação à organização do trabalho, é óbvio que ela vai interferir um monte em quem nós somos. Quando eu falo ali no meio das aulas de trabalho, para aula de. Eu dou aula de trabalho e material, depois eu dou aula de gestão de carreiras, e depois essa aula não é à toa, é porque uma das coisas mais importantes para a construção da carreira é você compreender quem você é e você entender de uma certa forma que a escolha que você faz para sua vida pode gerar mais prazer ou mais sofrimento para o seu trabalho. Então é bem importante que você decida direitinho. Tá, sobre a organização do trabalho, então, a gente tem ali aspectos formais do trabalho e aspectos informais e ocultos. Os aspectos formais do trabalho, eles dizem da estrutura da organização, de como é que ela é, né, dos títulos, dos cargos. Elas vão falar dos objetivos estratégicos de uma organização. Que tipo de tecnologia, como é que é a prática operacional, o que que faz essa empresa? São aqueles componentes visíveis, né? Orientados puramente por questões operacionais e de tarefas. Como é que são os procedimentos, qual é o salário, quais são as produtividades, né? Então, esses são os aspectos formais de uma organização. A questão toda são os aspectos informais e ocultos. Estes aspectos que têm relação com padrão e influenciação de poder, percepções e atitudes das pessoas, sentimentos e normas de grupo, crenças, valores, expectativas, padrões de integração informal, normas de grupo e as relações afetivas. Estes componentes invisíveis, que embora invisíveis são cobertos de afetividade e emocionais, eles são orientados para aspectos sociais do trabalho. E são estes componentes que a gente deve prestar atenção. Por quê? Porque são os aspectos informais do trabalho onde eu estou que importam para mim, né? Afora, assim, os meus próprios desejos financeiros, enfim, de rentabilidade, mas esses aspectos importam muito no momento de eu me causar dor ou sofrimento ou prazer dentro do meu ambiente de trabalho, porque é as sensações que você tem quando tá com outras pessoas que vão te dizer ou vão te retornar o quanto este trabalho que você está exercendo, que você está fazendo, te causa algum mal, né? Então, estes é que a gente tem que prestar atenção.
E como é que eu sei que eu tô num ambiente tóxico, né? Ou num ambiente que tem aspectos informais e ocultos que podem me causar sofrimento? Bom, aí a gente vai entrar na psique, né? A gente vai começar a perceber quando eu tenho comportamentos ou quando eu começo a ter comportamentos que indiquem que talvez eu esteja passando por algum sofrimento emocional. E é bem complicado, porque no geral, doença mental, ainda no Brasil, e qualquer tipo de doença mental no Brasil, ela é tratada ou ela é vista como se fosse uma besteira, assim, né? Ela não é vista como uma doença. E principalmente quando você fala, eu tô estressado por causa do meu trabalho. Nossa, pelo menos você tem trabalho, né? Nossa, pelo menos você tá trabalhando e tal. Beleza, mas isso não significa que você deixa de ficar estressado. E tem o estressado de momento estressante, né? De alguma coisa que aconteceu naquele dia, e tem o estressado perene, né? O estressado que reflete no teu corpo, né? Que reflete no cabelo caindo, nas olheiras, na falta de sono, no roer as unhas, não conseguir se concentrar, esquecer as coisas, brigar, gritar, ficar nervoso, né? Então, tudo isso são reflexos de basicamente aspectos informais e ocultos relacionados ao teu trabalho que te causam dor e sofrimento. Então, na organização do trabalho, tá? Coisas que importam. O clima da organização, como é que é a organização que você trabalha? Vocês já pararam para pensar isso? Quando vocês olham de fora, assim, o que vocês fazem de piada? Como é que é a piada dentro da organização de vocês? Como é que os desafios eles são superados? Como é que é a qualificação das pessoas no sentido de como é que eles se sentem qualificados? Como é que é, qual é o nível de felicidade que você daria para o trabalho? Bom, o DeJuris, ele vai estudar o papel da organização do trabalho em relação aos efeitos positivos e negativos que esse pode exercer sobre o funcionamento psíquico do trabalhador. Por quê? Porque dependendo do trabalho, você vai, depois já vamos falar disso, vai criar estratégias defensivas para se defender do tamanho do estresse ou do tamanho da responsabilidade ou do tamanho do perigo que você tem quando está trabalhando. Aí ele vai falar que tem um conceito básico, os conceitos básicos que são divisão de tarefas e divisão de homens. Na divisão de tarefas, ele vai explicar que o trabalho que deve se executar dentro de um prazo fixo, qualquer trabalho que se faz por dever ou necessidade, o trabalho remunerado por unidade de serviço ou empreitada, e aí o conceito das tarefas, né, como modo operatório, um fluxo de trabalho, e aí a divisão das tarefas de forma através da organização formal ou da organização real. E aí, além disso, ele vai citar o descompasso entre a organização formal e real que favorece o sofrimento mental. O que significa tudo isso? Significa o quê? Que a divisão das tarefas dentro de um prazo fixo, dentro de uma organização, ela vai te dizer do tempo que tu tem para fazer as coisas. E tu tem uma organização formal e uma organização real, que é assim, a empresa pode te dizer que tu tem que produzir determinada X coisas em determinado X tempo. E esse tempo não é um tempo hábil ou quantidade de tempo que você dispõe dentro da organização para isso. E ele vai dizer que então o descompasso entre a organização formal, ou seja, o que eles te pedem para fazer dentro da empresa e o que realmente você consegue fazer, vai favorecer esse sofrimento mental, porque você vai estar o tempo todo sendo castigado, sendo estressado mentalmente, lembrando que você não é capaz de fazer isso no tempo que eles te pedem. Sendo que na maior parte das vezes a culpa nem vai ser tua, porque a organização feita para isso é que foi mal feita, né? Por exemplo, dá um exemplo. E às vezes são períodos em que você passa na vida, não é? Nós estamos em período de pandemia, muita gente tem perdido pessoas e tem lidado com o luto de forma diária e insistente, né, dentro das famílias. E provavelmente o rendimento no trabalho de várias pessoas diminuiu por causa disso.
E é importante que as empresas se deem conta disso e reorganizem a divisão de tarefas para não cobrar de pessoas que já estão exaustas mentalmente situações que elas não têm a capacidade de cumprir, para gerar um estresse maior ainda, né? A ponto das pessoas não aguentarem, né? Delas surtarem de vez. Mas é isso que faz a divisão do trabalho. Então, a organização da divisão do trabalho importa um monte para a gente definir, né? Para a gente compreender de fato se a gente consegue gerar sofrimento ou prazer dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso ambiente de trabalho. A divisão de homens também. Ela compreende a forma pela qual as pessoas são divididas em uma organização e as relações interpessoais que se estabelecem podem gerar conflitos interpessoais evocados de sofrimento humano. Por exemplo, quando você põe salas, né? E aí você coloca o seguinte, as empresas às vezes fazem isso, quanto maior o cargo, maior o andar, né, que você tá gerando uma divisão de pessoas ali, né? Você não tá fazendo o trabalho de forma horizontal, você tá dizendo que é melhor aquele que tá no andar mais alto, ou aquele que tem uma sala maior. A divisão das pessoas gera conflito, né? Quando eu fiz estágio no Hospital de Clínicas há 17 anos atrás, no primeiro semestre da Faculdade de Administração, eu me lembro bem que as pessoas se dividiam em castas, né? Os residentes num lugar, os médicos no outro lugar. Na hora do lanche, assim, porque a gente tinha um lanchinho, né? Que ganhava, tinha almoço e janta e lanche. E aí, assim, os estagiários ficavam todos juntos numa mesa, os médicos numa outra mesa, os residentes numa outra mesa, os enfermeiros numa mesa, os técnicos numa mesa, o pessoal da limpeza na outra mesa. Era tudo dividido, assim. E uma das coisas que mais tu verificava essa divisão era a cor da roupa, né? Estagiário daí estava vestido normalmente, mas médico branco, enfermeiro verde, técnico verde e branco, e assim você ia, né? O tipo de jaleco que usava. E aquilo me chamava muito atenção, assim, né? De como as pessoas têm essa tendência a se separar por castas, né? E isso sim gera sim conflito e gera sofrimento, do tipo, ele acha que manda porque isso. Eles, sei lá, entendeu? Tem um milhão de coisas que podem acontecer no meio disso. E muitas empresas fazem isso, né? Elas dividem, as pessoas às vezes se dividem dessa forma, não é? Fica aí o questionamento para a área de gestão de pessoas no sentido de pensar se essa é a melhor forma de se fazer isso, não é? Então, ainda sobre a organização do trabalho, são questões que importam estudar, né? Entender que a gente tem questões relacionadas ao controle, ao domínio e à exploração, não é? Por quê? Porque a gente controla os funcionários, porque a gente organiza as tarefas, tem domínio, né, sobre os saberes, sobre as atividades, sobre o que as pessoas fazem. Então, por si só, o ambiente de trabalho é um ambiente tenso. A gente tem um supervisor, a gente tem uma chefia, a gente tem alguém que a gente precisa responder, que a gente precisa dizer que fez as coisas, que a gente precisa, enfim, a gente tem todo funções e regras, né? Então não existe o livre-arbítrio, de certa forma. Por quê? Porque a gente não tem a liberdade de expressar absolutamente tudo aquilo que a gente pode, porque a gente expressa aquilo que convém, né? Aquilo que o ambiente permite. Então, por conta disso, algumas questões acabam acontecendo. Embora eu não vá falar muito sobre assédio moral, porque não é o mote, mas é óbvio que assédio moral ou assédio sexual dentro do ambiente de trabalho causam problemas psíquicos, não é? Mas não é só isso, né? Tem outras questões aí. Mas assim, aí a gente fala de isolamento, humilhação, deboche, pressão, acúmulo de trabalho, ameaça, tudo isso, não é? Gera um sentimento de impotência para a pessoa que está recebendo essa agressão e vai fazer com que ela acabe desenvolvendo problemas relacionados a isso, dos mais diversos, não é? Então, assim,
a organização do trabalho, como as pessoas se expressam, como elas convivem no ambiente de trabalho, é muito importante, né? Perceber o quanto a gente pode conversar com uma outra pessoa e pedir coisas, exigir coisas, sem que esse seja um ambiente de trabalho terrível, é muito, muito importante. E assim, o trabalho, desde o início do século XIX, ele vem com essa carga de estratificação social, de regras que colocam as pessoas uma abaixo das outras, uma acima das outras, e faz com que haja esse ambiente difícil, esse ambiente complexo, esse ambiente cheio de exploração, de controle. E uma das tentativas, não é, da gestão de pessoas na atualidade é tentar minimizar isso. Acho que no trabalho remoto, você pensa assim, no trabalho remoto, e aí um percentual das pessoas vão estar e vão continuar em trabalho remoto, isso vai minimizar? Não, porque assim, embora você não esteja cara a cara com as pessoas, você tá vendo elas no Meet, né? O deboche pode continuar acontecendo em forma da figurinha que é feita do funcionário que estava cansado ou com uma roupa desleixada na call e aí foi enviado lá para o grupo. A humilhação pode continuar acontecendo, isolamento também. O acúmulo de trabalho nem se fala, as pessoas recebem muito mais trabalho do que o tempo previsto, porque as empresas ficam tão preocupadas em não dar trabalho suficiente porque não está controlando o ponto, que elas mandam muito mais trabalho para os funcionários, então a pressão é muito maior. Então, não significa que em trabalho remoto essas questões sejam minimizadas, né? A cultura e o clima organizacional permeiam as redes, e isso é uma coisa muito interessante do remoto. Então, o trabalho e a psique humana. Um organismo, né, de uma pessoa, ele não é um motor. A gente tem que falar do trabalho real e do trabalho prescrito. Então, a gente tem lá o trabalho que a gente consegue fazer e o trabalho que a gente é enviado, a gente é colocado a fazer. O trabalho, ele pode ser sim perigoso para o aparelho psíquico. Trabalhar com o que a gente não gosta é muito perigoso para a nossa psique. Prazer e sofrimento no trabalho, ou que é estudado pela psicodinâmica do trabalho, eles estão ali lado a lado, né? Então, se a gente não está num ambiente de trabalho que a gente considera legal, onde a gente tem pessoas que têm valores, crenças, inclusive moral, parecida com a nossa, ou que a gente tem um ambiente em que a gente possa exercer um mínimo de liberdade, em que a gente possa trabalhar com um certo nível ali de folga para que determinadas pequenas partes do nosso trabalho não sejam afetadas, como por exemplo o cafezinho, como por exemplo a hora de falar sobre um outro assunto. Isso é muito importante. A hora do cafezinho, a hora de ler, a hora de dar uma voltinha para ir ali na lojinha comprar alguma coisa, isso alivia nossa mente das pressões do trabalho. E isso importa muito para que a gente não fique afetado por problemas relacionados ao nosso trabalho, para que o trabalho não seja tão perigoso para nossa cabeça. Então, sobre o ponto de vista econômico da clínica, a gente vai saber, vai entender o quê? Vai entender que a gente tem lá as excitações provenientes do mundo exterior que vão, né, que carregam o trabalhador. A energia pulsional que encarrega essas excitações e essas excitações que fazem com que o trabalhador, eu, sinta elas. A gente tem vias de descarga e vias de acumular essa tensão. As vias de descarga são as mais diversas possíveis. Por exemplo, eu corro. Eu tenho ansiedade, então eu corro. Eu sou uma pessoa ansiosa, não só ansiosa, eu tenho ansiedade. Então, assim, eu corro 10, 12, 14, 15 quilômetros, 2, 3 vezes por semana, e se deixar 4, 5 vezes, se eu conseguir, se eu tivesse tempo para isso,
Por quê? Porque é a forma com que eu descarrego a minha ansiedade, com que eu tento ficar um pouco mais tranquila, né? Eu faço exercícios no geral, mas eu corro por causa disso. O acúmulo de tensão, ele acontece de 3 formas. Via psíquica, a gente vai sentindo a pressão na nossa cabeça, né? Bah, não fiz aquele trabalho, não fiz aquele trabalho, não fiz aquele trabalho. Via motora também, a gente sente no corpo. E visceral, mesma coisa, a gente acumula tensão, né? E como é que a gente libera essa tensão? Às vezes esse acúmulo de tensão que a gente tem, né, de cargas de trabalho que a gente tem na nossa vida, a gente libera de diversas formas. Uma delas é externalizando através de problemas psíquicos, psiquiátricos, psicológicos. Outra é liberando através de doença, não é? Então, às vezes, a doença, ela é um resultado de problemas que você tem psicológicos, né? Por exemplo, eu tenho doença autoimune, né? Que é um exemplo bem clássico disso. Doença autoimune é uma autoimunidade, ou seja, o meu corpo fabrica, ele entende que partes do meu corpo são dispensáveis e ele ataca, o meu corpo ataca a si mesmo, como se fosse um câncer, assim, uma coisa bem bizarra. E aí eu desenvolvo problemas, né? Daí eu desenvolvi Hashimoto, depois Graves, retirei tireoide e eu tenho vitiligo, que são clássicos doenças autoimunes. O que é isso? De certa forma, é uma forma com que o meu psicológico, a minha psique enfrenta alguns traumas, muito provavelmente, né? É a forma com que eu joguei eles para fora, assim, por assim dizer. Então, assim, eu sei que parece complexo, assim, de entender, mas vocês provavelmente vão compreender bem, porque vocês trabalham, né? Porque vocês são trabalhadores e vocês vão entender que isso acontece na vida de vocês e acontece na vida de todos nós e é assim mesmo. Então a gente tem ali a carga psíquica do trabalho e as relações, né? A relação do homem com o trabalho, que tem uma relação subjetiva e tem efeitos concretos, né? E tem a carga física do trabalho. A carga física do trabalho é relacionada também a, por exemplo, a postura, né? O tempo que eu fico sentado no meu trabalho, o tempo que eu faço uma determinada função, carimbar, imprimir, escrever. Então essa é a carga física do trabalho. Também impõe estresse, né, para o corpo. E a carga psíquica relacionada ao ambiente, relacionada às pessoas, né, relacionado a questões que a gente não está sabendo lidar. Por isso que, por exemplo, uma das questões que importam bastante quando se fala assim, aí eu vou dar a minha opinião pessoal com relação a isso. Quando muita gente cita a questão do mimimi, né? Temos uma geração cheia de mimimi e tal, geração Nutella. Bom, eu vou dizer o seguinte, cada pessoa, né, de uma forma bem rústica, assim, eu vou explicar. Cada pessoa sabe onde o calo aperta, cada pessoa sabe o que ela pode aguentar e o que ela não pode aguentar. Então, na verdade, o mimimi nada mais é do que algumas coisas que algumas pessoas não podem aguentar e elas são minorias, essas que não podem aguentar. E aí é mais fácil a gente lidar com a dor dos outros chamando de mimimi do que a gente tentar compreender que a gente provoca dor nas pessoas, né? E a gente provoca dor, porque é o que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo uma atitude que incomoda uma outra pessoa, horas eu paro com essa atitude. Eu não vou justificar essa atitude, porque quando alguém faz uma atitude comigo que eu não gosto, por qualquer motivo que seja, eu não quero que essa pessoa justifique esse comportamento e siga tendo esse comportamento. Eu quero que essa pessoa pare de fazer, né? Então lembrem-se disso, tanto com relação ao trabalho como à vida pessoal, mas sobretudo com relação ao trabalho, né? Tenham muito cuidado, porque os mimimis vão causar um monte de demissão, os mimimis vão causar um monte de gente que não vai conseguir colocação profissional, que vai ser cancelado, não é? Porque vai falar alguma coisa que é uma coisa nada a ver, assim. Então prestem atenção. Então, a carga psíquica relacionada ao trabalho tem a ver com tudo que envolve o trabalho. É a vivência subjetiva dele. Então, ela pode ser positiva quando o trabalho é equilibrante e pode ser negativa quando ele é fatigante. Ou seja, ele aumenta quando a liberdade da organização do trabalho diminui. Então, assim, eu posso
ir para o meu trabalho e ele aliviar as minhas tensões no sentido de me gerar equilíbrio positivo, porque o ambiente é muito bom, as pessoas são legais, o trabalho fica leve, mesmo quando tem problemas as pessoas se ajudam, trabalham em equipe, conversam. Isso diminui a carga psíquica alta do trabalho e faz com que ele seja equilibrado. Quando ele me fatiga, ou seja, quando ele me deixa cansado, quando o meu trabalho afeta o meu emocional, aí eu tenho que começar a prestar atenção, né? Tenho que começar a prestar atenção que ele tá negativo para minha psique. Aí o quanto eu vou aguentar isso a gente não sabe, porque a gente vai expor isso de formas diferentes. Aí tem ali um clássico, né? Cena do filme Os Tempos Modernos, do Chaplin, para lembrar a gente que o trabalho físico também estressa, né? Mas às vezes o trabalho físico para pessoas que passam por muitos anos trabalhando com trabalhos completamente mentais, assim, ele desacelera a mente, né? Por isso que, por exemplo, eu corro, porque o meu trabalho, ele é ler, escrever, basicamente, estudar, falar, desenvolver textos, estudar autores, repassar informações, coletar informações, esse é o meu trabalho. E ele afeta a minha mente no momento em que eu tenho que estar o tempo todo atualizada com relação às coisas, estudando. E quando eu faço trabalhos braçais, faxina em casa, quando eu faço corrida, quando eu faço exercício, eu coloco a minha mente para focar em outras ações. E aí eu tiro, né, ela de dentro daquilo que ela está acostumada a sofrer, né, daquilo que está causando sofrimento. E aí eu consigo relaxar e fazer o meu trabalho. Então, sintomas e defesas. O sofrimento, ele pode ser patogênico, criativo e ético, né? Então, assim, a gente pode ter desprazer e tensão, pode ter fadiga, pode ter descompensação com relação às estruturas psíquicas, pode desenvolver a síndrome de Burnout. Então, assim, a gente tem um monte de sintomas relacionados a esse estresse mental ou psíquico. E a gente pode desenvolver também defesas, que é quando a gente começa a criar esses, não criar, mas quando a gente desenvolve problemas, pensem no seguinte, quando a gente tem sintomas relacionados a doenças mentais, não é que a gente está mostrando um problema, porque de fato sintomas de ansiedade, depressão, enfim, de um monte de outras doenças mentais, bipolaridade, assim vai. Eles demonstram que o teu corpo de alguma forma está tentando te defender, ainda assim, porque ele está tentando te dizer, olha, tá bem claro aqui que você tem esse problema, ajuda, nos ajude, né? Ajude a organizar. Então, assim como é um sintoma, ele trabalha como uma forma de garantir que a gente se defenda. Aí um monte de figurinhas para nos lembrar disso, não é? Síndrome de Burnout, estresse, ansiedade, depressão. A gente está vendo aí na crise, nesse momento de crise, nesse momento de um ano inteiro de pandemia, um aumento, a incidência do índice de suicídios. Então, sim, os problemas mentais, eles são perigosos. A questão do trabalho, ou da falta de trabalho, ou da falta de perspectiva, ou das pressões que as pessoas estão sofrendo, são perigosas, elas vão causar estresse, vão causar um estresse absurdo e vão causar prejuízos para a psique das pessoas, sim. Então, da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho, aí a gente tem esse senhorzinho aí, bem bonitinho, descabelado, que chama Christophe de Jours. E ele vai trabalhar o sentido do trabalho, onde ele vai explicar que o significado para o sujeito, né? O sujeito é a pessoa que trabalha, o trabalhador, possibilitando seu crescimento pessoal e o reencontro com a subjetividade, ou a criatividade, ou quem a gente é. Então ele vai explicar que é muito importante que o trabalho cause isso, né? Então é muito esquecido atualmente no modelo de organização do qual muitos de nós ainda fazemos parte. Ou seja, as empresas, elas nos formatam, né? Elas trabalham para que todos nós sejamos iguais. Ela desconsidera o que tem de cada um, o que tem de dentro de nós, que é relacionado a quem nós somos. Ela desconsidera a nossa subjetividade. Ela nos trata como seres
iguais. E o mal disso é que quando a gente perde o nosso referencial, o nosso reconhecimento por ser quem nós somos, a gente se perde, né, no meio de tudo isso, e a gente sofre. E ele vai dizer que encontrar o sentido do trabalho é o retorno à subjetividade do indivíduo. Então, algumas estratégias, né? A mobilização subjetiva, processo pelo uso de recursos psicológicos que permite a transformação do sofrimento a partir do resgate do sentido do trabalho. Ou seja, quando a gente começa a pensar que o meu trabalho ele é importante, quando você coloca o trabalho com uma certa importância. Eu vou exemplificar. Os trabalhadores da área de saúde, eles estão exaustos, cansados, eles estão não aguentando mais tanto psicologicamente quanto fisicamente. Como é que eles se mobilizam para não parar? Dando sentido ao trabalho deles, eles dão sentido. Eles dizem, o meu trabalho é muito importante, eu salvo vidas, né? Eu ajudo a salvar vidas, eu estou me esforçando, eu estou me matando, mas eu estou salvando vidas. Então, essa mobilização subjetiva para tentar transformar o sofrimento que você tem, né, e dar sentido ao trabalho, vai tentar te mover para tu sair, né, desse movimento de exaustão. Bom, tem o trabalho vivo, que o trabalho deve acrescentar, inventado pelos trabalhadores, que envolve a criatividade, que dá sentido ao sofrimento. E aí eu vou dar um exemplo, né, de trabalho vivo, que é, por exemplo, quando você cria estratégias para se defender. O Dejurs, inclusive, ele estudou os trabalhadores que trabalhavam nos fios, nos postes de alta tensão no interior da França, em cidades do interior da França. E como vocês sabem, trabalhar com alta tensão é bem perigoso, né? Uma descarga elétrica ali e pronto, deu. E estes trabalhadores, eles faziam muita piada, enquanto eles estavam ali, né, no trabalho, piadas entre eles, piadas sobre a vida. Ele reparou isso, ele fez observação participante, ficou com eles por muito tempo. O que é isso? Essas são estratégias defensivas, essas são formas com que a gente coloca o nosso corpo a nos defender, a nossa cabeça a nos defender do fato que a gente está fazendo um trabalho que é muito perigoso, que é tenso e que pode nos matar. Para que a gente não pense nisso, 100% do tempo, a gente foca em questões mais engraçadas, né? Em questões relacionadas a outros focos. Aí a gente retira essa tensão de dentro da gente e consegue sobreviver, por assim dizer. Além disso, a gente tem lá estratégias como flexibilização da organização do trabalho, às vezes funciona e às vezes não, né? Trabalha um pouco em casa, trabalha um pouco no ambiente de trabalho. Agora as pessoas foram trabalhar em casa, mas elas não foram trabalhar em casa de uma forma normal, elas foram trabalhar em casa com os filhos delas, né, por 1 ano. E isso enlouqueceu as pessoas, de verdade. Isso fez com que as pessoas acumulassem uma centena de obrigações, de tarefas, de trabalhos que elas não estavam preparadas para fazer. E isso foi muito duro, é por isso que muitas pessoas estão sofrendo bastante e elas estão tentando não transparecer isso para parecer serem pessoas fortes aí, mas elas estão sofrendo porque ficaram em casa e acumularam muito mais tarefas do que a brutalidade de tarefas que já vinham desenvolvendo antes. E a clínica, né, que é o próprio ir tratar isso. Então, sobre o trabalho patológico ou criativo, o trabalho equilibrante. O trabalho equilibrante, ele vai estar quando a gente consegue organizar ele, né? E aí a gente tem lá a flexibilização da organização de trabalho, e aí a gente vai ter lá questões que acaba gerando sofrimento criativo, fonte de prazer e sublimação. E impossibilidade da flexibilização, que daí gera sofrimento patogênico, reorientação profissional e gestão do estresse. Então, assim, a gente tem duas abas, digamos assim, que se abre. Quando a gente tem flexibilização da organização de trabalho, quando a gente fala de sofrimento criativo, é aquele que a gente consegue trabalhar, né? A gente consegue, mesmo trabalhando em um ambiente de sofrimento, ter alguma fonte de prazer. Aí a gente sublima, a gente não entra em estresse. Esse é o trabalho equilibrante.
E quando a gente não consegue flexibilizar essa organização de trabalho a ponto de não conseguir ter fonte de prazer nenhuma, a gente vai gerar estresse, né? E o estresse é o ponto de partida, é o primeiro ponto, assim. Primeiro começa com estresse e depois disso a gente vai caminhando aí um longo percurso de escuridão, onde a gente vai contemplar um monte de outras doenças mentais. Então, a gente tem aí 4 motes, 4 pontos, que é o desafio, a realização, a obrigação e a frustração, né? Entre o desafio e a realização tá lá o prazer, né? Então, quando a gente caminha em direção a se desafiar e ao mesmo tempo a realizar aquilo que a gente tem por cumprir dentro da nossa empresa, a gente está encontrando prazer. Quando a gente trabalha com realização, mas só com obrigação, ou seja, a gente faz porque é obrigado, a gente está gerando uma competência. Quando a gente está frustrado e obrigado a relacionar ou a se organizar dentro do nosso trabalho, a gente vai gerar o prazer, mas é o prazer negativo, que é a pulsão de morte, que também é um prazer. Aí vai entrar lá a ideia do Freud. E quando a gente está trabalhando desafio e frustração, a gente vai encaminhar para competência negativa, mesma coisa. Então, assim, é importante isso, é importante com que a gente se realize dentro do trabalho, mas que seja desafiador a ponto de fazer com que a gente faça as coisas dentro do nosso ambiente de trabalho, porque importa, porque quer, porque se realiza pessoalmente, né? Não só porque é uma obrigação. Então, o bem-estar psíquico, em nosso entender, é simplesmente a liberdade que é deixada ao desejo de cada um na organização de sua vida. Então, ter um bem-estar psíquico é conseguir encontrar a si mesmo, não é? Como se isso fosse simples ou fácil, né? Como se a gente encontrasse de verdade quem a gente é e a gente não tivesse totalmente permeado daquilo que as pessoas querem que nós sejamos e daquilo que a gente inventou, das personas que inventamos para sobreviver. Mas assim, esse seria o canal, a forma de encontrar bem-estar psíquico. O real do trabalho nos permite jogar e rejogar com o sofrimento. Então é isso. Então assim, o trabalho real, ele na sua função de trabalho, ele vai fazer com que a gente aprenda a lidar, né? Aprenda a trabalhar com o sofrimento. O quanto a gente vai conseguir fazer isso, de que forma a gente vai conseguir fazer isso, depende de cada pessoa. A gestão de pessoas, ela tá aí para tentar da melhor forma possível compreender as diferenças essenciais de cada pessoa e tentar trabalhar as individualidades e as subjetividades e compreender que ao mesmo tempo em que são essas subjetividades que fazem com que um trabalhador seja um trabalhador diferenciado e que ele construa competências que geram valor para a minha organização, eu também vou compreender que essas mesmas competências têm um lado de avesso disso, né? Que é uma dor e um sofrimento, e eu tenho que entender pelo menos onde é que eu gero, onde é que um trabalho gera dor e sofrimento para as pessoas. Por exemplo, tem coisas muito simples assim como o posicionamento do lugar do café. Quem entra para o café, as festas, quem organiza, quem participa, né? O horário de trabalho, a flexibilidade, né, das roupas, das vestimentas, tudo isso. É por isso que eu falei na aula de carreiras, busquem trabalhos onde vocês se sintam adequados a exercer o trabalho que exercem. Isso é o mais importante. E aí ali uma figura clássica, só para lembrar vocês, que é mais ou menos isso, não é? A força que a gente tem, a sensação de que a gente tem quando a gente está trabalhando. E que, embora pareça absurdamente impossível e difícil às vezes, dizer que a gente consegue encontrar dentro da gente estratégias para se defender desses estresses, dessas pressões, né, e de tudo que acontece. Prazer e sofrimento no trabalho é bem sério, existe muito e a gente tem que procurar caminhar para desenvolver sempre a melhor forma de trabalhar, né? De trabalhar com aquilo que a gente gosta. Se isso não é possível, desenvolver estratégias para não sofrer enquanto está trabalhando. E procurar ajuda sempre que entender ou sempre que observar
que o corpo ou a mente estão respondendo de uma forma acelerada demais ou lenta demais a processos comuns, sempre vai te fazer bem, né? Façam terapia, tá bem? Então tá, pessoal, muito obrigada. A aula de hoje é isso. Eu espero que vocês gostem, aproveitem e bons estudos, bom final de semana. Tchau, tchau.